Bom, vamos lá, pessoal. Revista Espírita, nós estamos na edição de fevereiro de 1861 e nós vamos estudar aqui, começando por um artigo interessante de Kardec, um comentário sobre o ditado publicado sob o título de O Despertar do Espírito. Então, só para a gente lembrar, para fazer aqui uma breve recapitulação, Kardec coloca assim logo no início: numa comunicação que o espírito Georges ditou à senhora Costel, publicada na revista de 1860, sob o título de O Despertar do Espírito, foi dito que não há relações amistosas entre os espíritos errantes, que aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Kardec vai lembrar que várias pessoas, leitores, em várias pessoas, essa teoria causou uma impressão muito penosa, sobretudo porque os leitores da revista consideram aquele espírito elevado, havendo admirado a maioria de suas comunicações. Bom, nós estudamos então esse artigo, O Despertar do Espírito, quando então veio esse trecho, falando mais uma vez aqui que não há relações amistosas entre os espíritos errantes, que aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Nós vamos então, para esse artigo, ler ali o seu contexto, compreender o seu conteúdo, para depois ver aqui o porquê do comentário de Kardec. Nós estamos aqui na Revista Espírita de outubro de 1860, só para a gente recapitular. Então, O Despertar do Espírito. O artigo diz o seguinte: quando o homem abandona os despojos mortais, experimenta um espanto e um deslumbramento que o deixam por algum tempo indeciso quanto ao seu estado real. O reitor, dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza. Só para orientar a Angelina. Se vocês estiverem me ouvindo tudo certinho, obrigado. E diz ainda aqui o texto para nós: não se sabe, nesse momento em que ele abandona os despojos, não se sabe se está morto ou vivo, e suas sensações muito confusas demoram bastante para aclarar-se. Pouco a pouco os olhos do espírito ficam deslumbrados por diversas claridades que o cercam, e ele acompanha toda uma ordem de coisas grandes e desconhecidas, que de início tem dificuldade de compreender, mas em breve reconhece que não passa de um impalpável de um ser impalpável e imaterial. Procura seus despojos e se surpreende de não os encontrar. Passa-se algum tempo antes que lhe venha a memória do passado e o convença de sua identidade. Olhando a terra que acaba de deixar, vê os parentes e amigos que o pranteiam, como vê o corpo inerte. Finalmente, seus olhos se destacam da terra e se elevam para o céu. Se a vontade de Deus não o retém no solo, ele sobe lentamente e se sente flutuar no espaço, o que é uma sensação deliciosa. Então a lembrança da vida que deixa lhe aparece com uma clareza, as mais das vezes desoladora, mas outras vezes consoladora. Falo-te aqui do que experimentei, e que eu não sou um espírito mau, mas que não tenho a felicidade de ocupar uma posição elevada. Nós nos despojamos de todos os preconceitos terrenos. A verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente como no espelho. Procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deterem. Não há relações amistosas entre os espíritos errantes. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Foi esse trecho que nós vimos ali na citação trazida por Kardec, E o texto continua: essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas
são reservadas aos espíritos superiores, que intercambiam seus pensamentos. Quanto a nós, nosso estado transitório só serve para o nosso adiantamento, tendo em vista que nada nos distrai. As únicas comunicações que nos são permitidas são com os homens, porque têm um fim de mútua utilidade que Deus prescreve. Os espíritos maus também contribuem para a melhoria humana. Servem para as provas. Quem lhes resiste, conquista méritos. Os espíritos que dirigem os homens são recompensados por um grande abrandamento de suas penas. Os espíritos errantes não sofrem a ausência de comunicações entre si, pois sabem que se encontrarão. Têm apenas mais ardor para chegar ao momento em que as provas realizadas lhes darão o objeto de sua afeição, que não pode ser expressa, mas que neles jaz latente. Nenhum dos laços que contraímos na terra se desfaz. Nossas simpatias serão restabelecidas na ordem em que tiverem existido, mais ou menos vivas, conforme o grau de calor ou de intimidade que tiverem tido. Então o Espírito Georges assina essa comunicação. Bom dia, Fudê. Então aqui nesse início, o que chamou a atenção foi exatamente esse trecho, que falava aqui sobre a relação entre os espíritos. Então ele colocou assim, procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deterem. Não há relações amistosas entre os espíritos errantes. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Kardec, então, mais para frente aqui também, agora no mês de novembro, ele escreveu aqui para nós um outro artigo intitulado Relações Afetuosas dos Espíritos. E aí, então, para a gente poder perceber como aquilo, aquele comentário, gerou um certo fervor entre aqueles que estudam a doutrina espírita. Bom dia, André, bom dia, Osmar. Então, Kardec, um mês depois, escreveu esse outro artigo para tratar exatamente dessa questão. Então, Relações Afetuosas dos Espíritos. Comentários sobre o ditado espontâneo publicado na revista do mês de outubro de 1860, sob o título de O Despertar do Espírito. E aí, então, Kardec publica: são geralmente admiradas as belas comunicações do espírito que assina Georges, mas em razão mesmo da superioridade de que esse espírito dá prova, várias pessoas viram com surpresa o que ele diz em sua comunicação, O Despertar do Espírito, a propósito das relações de além-túmulo. Ali se lê o seguinte: quando nos despojamos de todos os preconceitos terrenos, a verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente como no espelho. Procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, embora passem sem se deter. Não há comunicações amigáveis entre os espíritos errantes, mesmo aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores. E Kardec continua: o pensamento do reencontro após a morte e da comunicação com os que amamos é uma das mais doces consolações do Espiritismo, e a ideia de que as almas não possam ter relações de amizade entre si, a ideia de que as almas não possam ter entre si relações de amizade seria dolorosa, se fosse absoluta. Por isso não nos surpreendemos com o sentimento penoso que ela produziu. Se Georges tivesse sido um desses espíritos vulgares e sistemáticos, que manifestam as próprias ideias sem se inquietarem com a sua exatidão ou falsidade, não lhe teríamos dado a menor importância. Em razão da sua sabedoria,
e de sua profundeza habituais, poder-se-ia imaginar que no fundo dessa teoria houvesse algo de verdadeiro, mas que o pensamento não tivesse sido expresso completamente. É, com efeito, o que resulta das explicações que pedimos. Temos, pois, uma prova a mais de que nada se deve aceitar sem o haver submetido ao controle da razão. E aqui a razão e os fatos nos dizem que essa teoria não podia ser absoluta. Então começamos a ver, nesse outro artigo, Kardec questionando aquela afirmação feita por Georges, principalmente pela qualidade das mensagens que geralmente ele enviava para a sociedade e era que acabavam se tornando ali uma referência para reflexões importantes. Mas essa citação especial provocou essa dúvida. Por isso, então, como foi colocado aqui, a razão e os fatos nos dizem que essa teoria não podia ser absoluta. E depois, se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade, tal estado seria um verdadeiro suplício, tanto mais penoso quanto pode prolongar-se por muitos séculos. Sabemos, por experiência, que a privação da vida dos que amamos é uma punição para certos espíritos. Mas também sabemos que muitos são felizes por se encontrarem, que ao sairmos dessa vida, os nossos amigos do mundo espírita nos vêm receber e nos ajudam a nos desembaraçarmos das vestes materiais, e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Então é interessante também quando fala sobre a solenidade do momento em que o espírito está vivenciando esse processo da desencarnação. Alguns se viram ali sozinhos, passando por essa dificuldade do desprendimento, somado ali a tantas e tantas confusões, por isso então o estado de perturbação que Kardec comenta para nós lá no Livro dos Espíritos, com a resposta dos espíritos, e ao mesmo tempo outros espíritos veem nesse momento o auxílio por espíritos amigos, por familiares que os antecederam nesse momento da desencarnação, ajudando nesse processo. Nós vimos ali dois casos bastante marcantes para nós, 3 casos na verdade. Nós vimos André Luiz comentando lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, não o seu desprendimento, mas vimos ali o seu despertar, ou pelo menos ali o despertar da sua consciência naquela região umbralina. Vimos Camilo, no Memórias de um Suicida, também ali se arrastando, se rastejando em meio às sepulturas daquele cemitério onde ele acordou, também ali padecendo, sentindo o escorrer do sangue após o ato do suicídio que ele praticou, que o levou à desencarnação. E depois vimos também o livro Voltei, em que Frederico Figner, que usou o pseudônimo de Irmão Jacó, através do Chico, trouxe para nós ali o seu momento da desencarnação, mostrando-se plenamente consciente desse momento e tendo ali em sua companhia a filha e Dr. Bezerra de Menezes, que o ajudaram, os dois então, o ajudaram nesse processo de desencarnação, em que ele foi relatando para nós passo a passo desse processo. Então, cada um ali, conforme Kardec traz aqui no nosso artigo, vai trazendo uma característica muito particular da experiência que vivenciou. Então aqui, por isso, então, Kardec coloca para nós mais uma vez, só para lembrarmos aqui, que ao sairmos dessa vida, os nossos amigos do mundo espírita nos vêm receber e nos ajudam a nos desembaraçarmos das vestes materiais e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento solene. Esta doutrina consoladora seria uma quimera? Não, não pode ser. Ou seja, seria para nós ali uma fantasia acreditar nisso, já que no artigo anterior o espírito Georges disse que não há essa comunicação entre os espíritos? Não, não pode ser. Porquanto não é apenas o resultado de um ensino. São as próprias almas felizes ou sofredoras que vêm descrever a sua situação. Sabemos que os espíritos se reúnem e combinam entre si para agir de comum acordo, com mais força em certas ocasiões
tanto para o mal quanto para o bem. Que os espíritos que não possuem os necessários conhecimentos para responder às perguntas que lhes são dirigidas podem ser assistidos por espíritos mais esclarecidos. Que estes têm por missão ajudar com seus conselhos o progresso dos espíritos mais atrasados. Que espíritos inferiores agem sob o impulso de outros espíritos, dos quais são instrumentos. Que recebem ordens, proibições ou permissões, circunstâncias essas que não ocorreriam se os espíritos fossem entregues a si mesmos. O simples bom senso nos diz, pois, que a situação da qual ele falou é relativa e não absoluta, que pode existir para alguns em dadas circunstâncias, mas não poderia ser geral, porque, do contrário, seria o maior obstáculo ao progresso do espírito e, por isso mesmo, não seria conforme a justiça de Deus nem a sua bondade. Evidentemente, o espírito Georges não considerou senão uma fase da erraticidade, na qual, para melhor dizer, restringiu a acepção do termo errante a uma determinada categoria de espíritos, em vez de aplicá-lo, como nós o fazemos indistintamente, a todos os espíritos não encarnados. Pode, pois, acontecer que dois seres que se amaram não troquem sinais de reconhecimento, que nem mesmo possam ver-se e se falar, caso seja uma punição para um deles. Por outro lado, como os espíritos se reúnem conforme a ordem hierárquica, dois seres que se amaram na Terra podem pertencer a ordens muito diferentes, e justamente por isso encontrar-se separados até que o menos adiantado alcance o grau do outro. Essa privação pode ser, assim, uma consequência da expiação e das provas terrestres. Oi? Foi? Então corre lá, ajuda ela. Estou com meu sobrinho aqui, gente. Pois é. Essa privação pode ser, assim, uma consequência da expiação e das provas terrestres. Compete a nós agir de modo a não merecê-la. Porque ele estava brincando de ambulância lá no corredor, ele veio dizer para mim que socorreu uma pessoa. Está valendo, né? Está fazendo a boa ação dele, né? Muito bem. Pois é. Então, continuando para nós aqui. A felicidade dos espíritos é relativa à sua elevação. Essa felicidade só é completa para os espíritos depurados. Pois é. E consiste principalmente no amor que os une. Isso se concebe e é de toda justiça, porquanto a verdadeira afeição não pode existir senão entre seres que se despojaram de todo o egoísmo e de toda a influência material, pois somente neles ela é pura, sem segunda intenção, não podendo ser perturbada por nada. Daí se segue que suas comunicações devem ser por isso mesmo mais afetuosas e mais expansivas do que entre os espíritos que ainda se acham sob o império das paixões terrenas. Para finalizarmos então, é preciso concluir que os espíritos errantes não são forçosamente privados, mas podem ser privados dessas comunicações se tal for a punição a eles imposta. Como diz Georges em outra passagem, essa privação momentânea lhe dá mais ardor para atingirem o momento em que as provas realizadas lhes devolverão o objeto de sua afeição. Portanto, essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para os que a mereceram, uma das 1001 variedades que nos esperam na outra vida, quando tivermos desmerecido nesta. Então Kardec trouxe para nós, eu estou fazendo a leitura rápida aqui porque nós já estudamos, né, estes dois artigos no mês de outubro e no mês de novembro de 1860. Então Kardec agora, em 1861, no mês de fevereiro, ele faz mais uma vez uma nova referência a esse artigo de Georges, mais uma vez especialmente naquele trecho
em que ele fala que os espíritos errantes não têm comunicação com os seus afetos. Então isso gerou uma repercussão que fez com que Kardec, no mês de novembro, escrevesse um artigo para esclarecer melhor essa questão, e depois, no mês de fevereiro de 1861, mais uma vez publicou um novo artigo sobre isso. Por isso eu quis então fazer essa recapitulação com vocês, para a gente entender o que Kardec vai trazer para nós agora, porque o próprio Georges vai se manifestar aqui junto a Kardec para esclarecer esse ponto que ele trouxe para nós. Então agora, o mês de 1861, o próprio título do artigo, né, que é o nosso tema de hoje, Comentários sobre o ditado publicado sob o título de O Despertar do Espírito. Então vamos a ele agora aqui. Eu não gosto de fazer isso tudo com muita leitura, né, mas é necessário a gente fazer essa recapitulação para entender aqui o contexto desse novo artigo publicado na revista. Numa comunicação que o espírito Georges ditou à senhora Costel, publicada na revista de 1860, sob o título de O Despertar do Espírito, foi dito que não há relações amistosas entre os espíritos errantes, que aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Em várias pessoas, essa teoria causou uma impressão muito penosa, sobretudo porque os leitores da revista consideram aquele espírito elevado, havendo admirado a maioria de suas comunicações. Então foi aqui o ponto inicial, né? Agora Kardec vai tratar então dessa questão agora, porque ele fez uma refutação. O que é refutação? É você discordar e apresentar novos argumentos a respeito de uma ideia que foi apresentada. Então aqui ele diz assim agora: se essa teoria fosse absoluta, estaria em contradição com o que tantas vezes foi dito, que no momento da morte os espíritos amigos vêm receber o recém-vindo, auxiliando-o a se desembaraçar dos liames terrestres e, de certo modo, iniciando-o em sua nova vida. Então, aquele caso, né, em que os espíritos amigos, como o próprio irmão Jacó mencionou lá no livro Voltei, que ele não apenas foi auxiliado nesse processo de desligamento do corpo físico, né, mas também ele foi iniciado, ou seja, ele foi conduzido, tanto pela filha como pelo Dr. Bezerra de Menezes, à colônia onde ele estaria então estabelecido. Então ele foi conduzido, foi auxiliado, que ele, inclusive ele naquele estado de desorientação, de perturbação, até mesmo de fraqueza, de certo modo, já que ele foi amparado naquele momento, foi conduzido então àquele grupo que depois seguiria naquela caravana junto ali àquela colônia por onde eles se estabeleceriam. Então aqui nós vemos nessa descrição, né, que foi trazida para nós. Então aqui, por outro lado, se os espíritos inferiores não se comunicassem com os mais adiantados, não poderiam progredir. Então, conforme foi colocado para nós, que como punição para um espírito, ele pode se manter em isolamento. E nós vimos isso claramente no livro Nosso Lar, quando então André Luiz mencionava, né, que ele estava sozinho, ouvindo ali as acusações, passando por todos os dramas de consciência, e somente depois de quase 8 anos é que ele teve contato com aquela equipe que foi então resgatá-lo. Embora ele visse, né, essas caravanas indo até aquela região umbralina para poder fazer o resgate de outros espíritos, mas ele não passava por isso. Assim como o próprio Camilo também passou por isso ainda, né? Pois é, então nesse caso a gente tem ali essa diferença que existe entre os graus evolutivos de cada um. Então aqueles menos adiantados tendo merecimento para isso, e esse não adiantamento significa ali os interesses do mundo material, embora tivessem ali as suas virtudes, tivessem ali as suas disposições de tentar fazer o certo, mas nem sempre conseguiam, porque simplesmente estavam ali vivendo, né, vivendo de uma forma pragmática, digamos assim, né, vivendo ali de acordo com os estímulos que o mundo ia oferecendo, sem aquela determinação, aquele sacrifício pessoal para se elevar espiritualmente. Agora, há aqueles espíritos que se prendem aos interesses do mundo, somados ainda às viciações.
Daí então começam, né, a se desequilibrar, começam a se relacionar com a faixa inferior, nessa faixa vibratória inferior e tudo mais, e como punição eles vivem esse isolamento, que foi o caso que nós vimos de André Luiz. Né? Então temos os dois casos, aquele espírito inferior, inferior no sentido de não ter ainda despertado a sua consciência para a realidade espiritual, e inferior por se apegar aos vícios e interesses do mundo material. Então cada um ali recebe, né, a punição que é imposta por essas leis do plano espiritual, essas leis divinas, que nos colocam ali em sintonia com a faixa vibratória com a qual a gente se conecta. Né? O Brás colocou, né, no meu começo da projeciologia, eu ouvia a voz do meu amparador, mas não via. Então essa diferença vibratória também a gente ouve bastante, a gente lê bastante sobre isso. Né? Espíritos que estão próximos, porém em frequências vibratórias diferentes, em dimensões diferentes. Então eles coabitam o mesmo espaço, mas acabam não se percebendo. Então um ali consegue se fazer ouvir, por exemplo, ou se fazer ver, de acordo ali com a mudança dessa densidade espiritual, dessa densidade vibratória. Né? E Kardec continua. Procuramos refutar essas objeções num artigo da Revista Espírita de 1860, sob o título Relações Afetuosas dos Espíritos, que nós lemos agora, mas eis os comentários que, a pedido nosso, deu o próprio Georges de sua comunicação. Aqui só para a gente poder ter uma clareza e um entendimento também do propósito desse artigo de Kardec, nós lembramos que em 1860, 1861, a doutrina espírita estava se estruturando ainda. Então, de 1857, quando nós tivemos a publicação do Livro dos Espíritos, até 1860, 3 anos depois, é muito pouco tempo para que essas ideias espíritas primeiro se desenvolvessem e depois se difundissem. Muito diferente de nós hoje, quando nós lemos um artigo como aquele, rapidamente a gente percebe que há ali um ponto de vista muito específico que o espírito apresenta. Porque nós já tivemos de lá para cá tantas e tantas outras comunicações que foram trazendo para nós uma visão diferenciada do mundo espiritual. Mas para os leitores da revista da época, essa era uma informação que gerou realmente muita confusão, porque eles não tinham outro material de pesquisa, não tinham uma outra base para que pudessem fazer uma comparação. Então daí a diferença do nosso estudo atual e do estudo de quem estava estava tendo contato com essas ideias pela primeira vez. Né? Mas de qualquer forma a gente está acompanhando exatamente o desenvolvimento das bases da doutrina espírita. Aquilo que Kardec recebia por parte dos espíritos. Depois esse tema era analisado, era discutido, era até mesmo refutado. Havia discordância, depois os espíritos eram evocados para que pudessem esclarecer melhor. A gente viu várias vezes, né, quando um espírito trazia a sua experiência, por exemplo, falando sobre as relações familiares de além-túmulo, quando um espírito trazia ali o seu depoimento sobre a sua realidade, não raras vezes, Kardec solicitava a orientação de São Luís, para entender exatamente se aquilo que o espírito apresentava condizia com a realidade do mundo espiritual ou era um ponto de vista que o espírito apresentava. Então, para nós hoje é muito fácil, porque nós temos uma literatura farta, além do que também várias e várias experiências, né, no campo das comunicações, nas reuniões mediúnicas, em que hoje nós podemos formar um perfil muito mais abrangente do mundo espiritual do que Kardec naquela época. Kardec estava ali mexendo, vamos dizer assim, com as primeiras peças do quebra-cabeça. Nós temos um quebra-cabeça já muito mais desenvolvido, embora ainda muitas peças precisem ser ainda alcançadas e encaixadas ali para a gente entender alguns detalhes. Né? Por exemplo, é fácil a gente compreender quando nós falamos sobre a vida dos espíritos nas dimensões mais elevadas, nós temos poucas informações sobre isso. Quando se fala sobre o mundo dos animais e das plantas, né, da fauna e da flora, no mundo espiritual nós temos poucas informações sobre isso. Dentre outros temas, né? Então ali a gente percebe quantas peças ainda faltam para preencher esse nosso quebra-cabeça. Mas a gente pode dizer assim que aquele miolo
aquela parte central do quebra-cabeça já está ali muito bem encaixada, nós já temos ali informações bastante sólidas para nos embasarmos, né? Mas vamos lá então. O espírito Georges, então, a pedido da sociedade, deu então uma nova comunicação para poder esclarecer aquela colocação dele. E ele diz assim: quando um homem é surpreendido pela morte nos hábitos materialistas, de uma vida que jamais lhe deixou tempo para se ocupar de Deus, quando, palpitando ainda de angústias e de temores terrenos, chega ao mundo dos espíritos, assemelha-se a um viajante que ignorasse a língua e os costumes do país que visita. Imerso na perturbação, é incapaz de se comunicar, não compreendendo nem mesmo as próprias sensações, nem as dos outros. Erra envolto no silêncio. Aí então essa palavra errante, ela começou a se tornar mais clara quando nós, estudantes da doutrina espírita, começamos a entender o que é você, o espírito, errar. Errar não no sentido de cometer um equívoco, mas errar no sentido de vagar sem ter um destino definido. Daí então o espírito errante é aquele que vaga, né? E esse vagar também não significa ele vagar num vazio. Significa ali uma trajetória que o espírito vivencia nessa transição entre plano físico e plano espiritual, aguardando ainda o momento em que ele vai se estabelecer definitivamente no plano espiritual. Então ele continua nessa trajetória, encarnação, desencarnação, até o momento em que ele alcança um grau de desenvolvimento moral para se estabelecer no plano espiritual. Portanto, ele erra envolto no silêncio, que é o caso, por exemplo, desses espíritos ainda presos nas perturbações e ainda com a mente fixa na realidade do mundo físico, ignorando a sua nova realidade. O Brás colocou, né, até nas zonas umbralinas tem suas diferentes camadas dimensionais. Por isso a palavra erraticidade pega bem, né, nas várias dimensões. Né? E é isso que Kardec discutia lá no segundo artigo, quando ele fazia a primeira refutação dessa questão, quando ele comentava que o espírito Georges disse que o espírito errante não tem contato com os seus entes queridos. E aí Kardec lembrou que ele mencionou que esse errante diz respeito a uma faixa vibratória muito específica e não tratou de uma forma abrangente, de uma forma generalizada da ideia do espírito errante. Né? Então aqui ele continua. Erra envolto no silêncio. Então sente germinarem, eclodirem e se desenvolverem lentamente pensamentos desconhecidos, e uma nova alma floresce na sua. Chegada a esse ponto, a alma cativa sente os laços caírem e, como uma ave a quem a liberdade é devolvida, lança-se para Deus, soltando um grito de alegria e de amor. Então, se comprimem à sua volta os espíritos dos parentes, dos amigos purificados que silenciosamente o haviam acolhido em sua volta. São em reduzido número os que podem, logo após a libertação do corpo, comunicar-se com os amigos que reencontram. É necessário, vem o destaque, ter merecido, e somente os que cumpriram gloriosamente suas últimas migrações se acham, desde o primeiro momento, bastante desmaterializados para gozar desse favor que Deus concede como recompensa. E ele segue, olha que interessante quando ele coloca para concluir. Apresentei uma das fases da vida espírita. Não quis generalizar. Como se vê, não falei senão do estado dos primeiros instantes que se seguem à morte, que poderá ser mais ou menos duradouro, conforme a natureza do espírito. Depende de cada um abreviá-lo, desprendendo-se dos laços terrenos, desde a vida corpórea, já que somente o apego às coisas materiais o impede de fruir a alegria da vida espiritual. Então aqui Georges conclui, trazendo ali a sua justificativa para essa ideia. Então aqui o Serron, grande abraço, querido amigo,
ligado ao nosso estudo, envia um abraço fraterno e agradece por tanta informação que só mostra que vale a pena estudar em grupos, diz ele aqui do nosso grupo, né? Saudade, querido amigo, né? Querido Nobre, querido Serron, são aqui os nossos guardiões aqui do nosso trabalho. Então, Georges trouxe para nós aqui, né? Kardec, então, ele traz essa observação. E ele fala exatamente sobre a característica fundamental da doutrina espírita, que ela é para nós uma filosofia racional, baseada na fé raciocinada. Ou seja, nós temos a oportunidade de analisar, de questionar, de encontrar ali exatamente, fazendo comparações, encontrar a informação mais sólida através exatamente da análise, e não simplesmente baseada numa ideia passional, né? Kardec põe assim, então, para concluir. Nada é mais moral que essa doutrina. Nesse caso, né, que o espírito, então, através da sua elevação, através do seu merecimento, ele tem contato com esses familiares. Nada é mais moral que essa doutrina, pois nos mostra que nenhum dos gozos prometidos à vida futura é obtido sem mérito. Então a ideia, por exemplo, quando Kardec fala nada é mais moral que essa doutrina, e quando se fala sobre a vida futura, a felicidade, que não é obtida sem mérito, por exemplo, é uma comparação que Kardec faz com a ideia cristã de um modo geral. Aquela ideia que se você é bom, você vai para o céu, se você não é bom, você vai para o inferno. Então essa ideia dogmática que simplifica o mundo espiritual, e na verdade a gente pode dizer assim que não são pensamentos equivocados, são pensamentos que são limitados no seu entendimento. Então o espírito bom vai para o céu, ok, significa esse estado de felicidade e de plenitude. Aquele espírito que não tem esse merecimento vai passar por todos os tormentos que ele mesmo cria. Portanto, essa ideia do inferno dentro de si mesmo, que na verdade é o seu estado moral. Então, quando nós falamos assim, a pessoa quando morre vai para o céu, significa que nós estamos simplificando uma ideia que a doutrina espírita desenvolve. Por exemplo, o espírito quando morre, nesse momento da desencarnação, nós vamos analisar primeiro todo o processo de desprendimento, todo o processo de despertar da consciência, estado de perturbação que vai durar mais ou menos tempo, de acordo com as condições morais do espírito. No momento em que ele chega no mundo espiritual, que na verdade ele se encontra no mundo espiritual, porque chegar no mundo espiritual, ele não vai pegar um trem para chegar no mundo espiritual, porque não é uma geografia, mas é uma dimensão onde ele começa então a coabitar. Nesse momento, quando ele se encontra no mundo espiritual, ele vai se deparar com a realidade que ele mesmo criou. Então essa ideia de que morre e vai para o céu, morre e vai para o inferno, são ideias até verdadeiras, embora com expressões e simplificações que trazem muitas confusões. Mas a doutrina espírita mostra isso. Exatamente ali, a questão daquela felicidade que é prometida à vida futura vai de acordo com o merecimento do espírito. Que ele pode demorar mais tempo, menos tempo, de acordo com as escolhas que ele fez. E depois ele coloca que a própria felicidade de rever os seres que nos são caros e com eles conversar pode ser adiada. Adiada por quê? Porque o espírito ainda não se apresenta em condições de estar nessa mesma dimensão e até mesmo de não ter o merecimento de ter essa felicidade. Numa palavra, que a situação da vida espírita, como em tudo, será o que fizermos de nossa conduta na vida corpórea. Então aqui, enquanto nós estamos vivendo no mundo físico, nós estamos, na verdade, construindo a estrada que nós vamos percorrer no mundo espiritual. Como lembra Raul Teixeira para nós, tal vida, tal morte. E isso já esclarece para nós exatamente tudo aquilo que a doutrina abarca, né? Envolve tudo aquilo que a doutrina espírita nos esclarece sobre essa realidade. Dudu colocou, na verdade, nós levamos os nossos tormentos para o lugar gravado em nossa consciência, né? Me lembro até do Papa João Paulo II, que ele dizia, né, que o céu e o inferno existem dentro de cada um. E não é uma geografia, não é um estado geográfico, né? Então mostra exatamente isso.
o estado de felicidade ou o estado infernal vai depender exatamente do estado consciencial de cada pessoa. E é claro que, de acordo com as afinidades e com as criações que o próprio espírito desenvolve, a partir dessa capacidade criativa da mente manipulando fluidos no plano espiritual, ele vai se estabelecer num determinado ambiente. E ele próprio vai criar, então, esse cenário que vai ser para ele a sua realidade momentânea, a sua realidade temporária. É um tema para nós interessante de nós estudarmos teoricamente, mas na prática nós temos muita dificuldade. Porque é difícil nós imaginarmos, projetarmos no plano espiritual a nossa imaginação para tentar entender aquilo que os próprios espíritos muitas vezes têm dificuldade para descrever. Porque somente vivendo aquilo. Nós podemos, por exemplo, né, usando aquelas comparações que nós sempre fazemos, eu posso viajar para um país desconhecido. Por exemplo, eu vou lá para a Tailândia, e aí então eu falo para vocês, olha, eu estive na Tailândia, e a comida deles é assim, o perfume do ambiente é assim, as pessoas convivem dessa forma. Vocês começam então a projetar a imaginação de vocês para tentar decodificar aquilo que eu estou transmitindo em termos de ideias. Mas se vocês não estiverem na Tailândia para tirarem as próprias impressões, vocês vão ter uma impressão muito limitada. E até mais do que isso ainda, cada um de nós aqui na sala, tendo contato com essas informações, vai criar uma imagem da Tailândia de acordo com a cultura de cada um. Será que eu já vi alguma foto? Será que eu já ouvi alguma música? Já assisti a algum documentário? E se eu nunca vi nada sobre a Tailândia, como é que eu vou saber como é que é lá? É, por exemplo, o caso da Mongólia. A Mongólia é um país que a gente ouve falar historicamente, lá de Gengis Khan, mas como é a vida na Mongólia hoje? Eu, particularmente, não tenho visto nada atualmente que fale sobre aquele país. E se um de vocês for para lá e trouxer essas informações, a gente vai tentar imaginar o que vocês estão falando. Por isso é muito difícil para nós tentarmos entender a realidade do plano espiritual, e por mais que eles tragam para nós essas ideias, cada espírito traz o seu ponto de vista. Eis aí o grande desafio. Mas, de um modo geral, a gente vai ter que entender não a questão do que o espírito percebe à sua volta quando ele está no mundo espiritual, mas de que forma que ele se encontra no mundo espiritual. Ele se encontra feliz, equilibrado? Se encontra infeliz e atormentado? Ele vai descrever, olha, eu estou vendo aqui monstros à minha volta, eu estou vendo aqui por exemplo também, né? Pode até ser um déjà vu que ele vai encontrar ali, né? Então ele vai dizer assim, olha, eu estou aqui num lugar sombrio, frio, eu não vejo pessoas, eu vejo imagens que me perturbam. Quer dizer, essa é a impressão dele. Então o que nós temos que fazer é extrair a impressão que ele está tendo daquele local, e não o que ele descreve para nós, quais são as sensações que ele está sentindo. Porque aquelas imagens que ele descreve para nós é resultado do seu mundo consciencial. E esse mundo consciencial foi construído de acordo com a vida que ele teve quando estava encarnado. Então a doutrina espírita nos ensina a observar a essência da ideia e não os detalhes em si, porque cada um vai ter a sua própria impressão. Muito bem, então feito aqui, fechado para nós essa ideia, né, essa questão do despertar do espírito, que foi bem explicado aqui para nós, tanto pelo espírito Geórgios, como obviamente pelo próprio Kardec, a gente passa então para o nosso próximo artigo, os três tipos. Né? Então aqui no início, Kardec diz assim, então é uma continuação. Os três tipos. Nos três ditados seguintes, o espírito desenvolve cada um dos três tipos esboçados no primeiro. Aqui então vide o número de janeiro de 1861. Nós vamos para lá. Rapidamente aqui, voltando. Espera lá. Deixa eu pegar aqui que eu tinha separado e ele perdeu-se. Rapidinho, espera lá. Está aqui os três tipos. Então, esse artigo, inicialmente, para a gente poder lembrar,
foi de janeiro de 1861, na sessão Ensino Espontâneo dos Espíritos. Aí então aqui foi trazido o espírito que assinou esse artigo, foi bem pequenininho, foi o Gerard Nerval. Gerard Nerval. E ele trouxe para nós aqui, né, os estereótipos, né, de 3 tipos de personagens que foram registrados, né, na literatura francesa e que representam 3 personalidades aqui do nosso mundo. Vou ler rapidamente aqui para a gente poder fazer uma recordação, né, fazendo aqui uma recapitulação, depois a gente vai para o artigo que Kardec publicou lá em fevereiro. Né? Então ele diz assim para nós: há no mundo 3 tipos que serão eternos. Esses 3 tipos, grandes homens os pintaram tais quais eram em seu tempo, e adivinharam que existiriam sempre. A gente fala aqui, por exemplo, de Molière, que foi um escritor, um dramaturgo, ator francês do século XVII. Ele viveu ali por volta de 1600 e alguma coisa. Shakespeare, da mesma forma, também viveu nesse mesmo período. E tanto Molière como Shakespeare criaram personagens, né, na dramaturgia. Então, primeiro nós tivemos aqui, ele diz assim: esses 3 tipos são inicialmente Hamlet, que diz para si mesmo, né, to be or not to be, that's the questions. Depois, Tartuffe, que resmunga preces enquanto medita no mal. E por fim, Dom Juan, que a todos diz, não creio em nada. Molière achou sozinho 2 desses tipos. Aí Molière aqui então ele desenvolveu Tartuffe, que era o hipócrita, né, que era uma personagem que dizia respeito à aristocracia francesa, à religiosidade francesa daquela época, mas que na verdade ele queria usar aquela posição e ali a sua influência para poder ascender na sociedade francesa. Então, na verdade, ele representa a hipocrisia religiosa. Enquanto que Dom Juan representa também ali o estado do indivíduo que tudo faz para conquistar aquilo que ele deseja. E nesse caso aqui, Dom Juan, ele é conhecido pela habilidade da sedução que ele tinha, né? Então, Tartuffe e Dom Juan foram representados por Molière, enquanto que Hamlet foi representado por Shakespeare, né? Então ele diz assim para nós, vamos ver aqui os 3 tipos, essas 3 personalidades. Molière achou sozinho 2 desses tipos. Aviltou Tartuffe e fulminou Dom Juan. Sem a verdade, queria poder pronunciar direitinho esses nomes, né? Me perdoem pelo meu não francês. Então, aviltou Tartuffe e fulminou Dom Juan. Dom Juan é uma personalidade que inicialmente foi criada lá na Espanha, né? Depois ele acabou sendo aqui descrito também por Molière. Sem a verdade, o homem fica na dúvida, como Hamlet. Sem consciência, como Tartuffe. Sem coração, como Dom Juan. Hamlet está em dúvida, é verdade, mas procura, é infeliz, a incredulidade o acabrunha. Suas mais doces ilusões se afastam cada vez mais. E esse ideal, essa verdade que ele persegue, cai no abismo como Ofélia e fica perdida para sempre. Então, enlouquece e morre como um desesperado. Mas Deus o perdoará, porque teve coração, amou, e foi o mundo que lhe roubou aquilo que queria conservar. Né? Eu estou lendo aqui em janeiro, Andréia, fazendo uma recapitulação desse artigo que nós lemos, lá no mês de janeiro. Depois eu volto para o mês de fevereiro para pegar esse artigo que Kardec trouxe agora com esses comentários do Espírito, que continua falando sobre esse assunto. Então, para a gente entender o que ele está falando, eu estou só fazendo uma leitura rápida do que nós vimos anteriormente. Tá? Então, nós vimos aqui que Hamlet, ele sofria, mas ele sofria pela dúvida, e como foi colocado para nós aqui pelo Espírito, Deus o perdoará porque teve coração, amou, e foi o mundo que lhe roubou aquilo que queria conservar. Então, na verdade, é aquele que erra pela ignorância, não erra pela intenção. Quantos e quantos são aqueles espíritos
que chegam ao mundo espiritual, exato, Brás, chegam ao mundo espiritual de uma forma desorientada, porque passaram a vida buscando essa luz, mas não encontravam. Encontravam a dúvida, encontravam o sofrimento, encontravam todos os desequilíbrios do mundo, mas eram espíritos que estavam ali dispostos a acertar. Só não acertaram, muitas vezes por falta da própria força interior, por falta da motivação, por falta da orientação certa. Mas eram espíritos bons, vamos dizer assim, na ideia das condições gerais do nosso mundo. Agora, os outros dois de Molière já mostra para nós uma outra cara. Diz assim: os outros dois tipos são atrozes, porque egoístas e hipócritas, cada um a seu modo. Tartuffe toma a máscara da virtude, o que o torna odioso. É aquele que reza, né? Ele impõe as mãos, se ajoelha para fazer a prece dele, mas ele fica olhando para o lado, né? Olhando assim de rabo de olho, para ver se alguém está admirando, para ver se por acaso ele tem alguma coisa que possa beneficiá-lo dessa atitude, né? Já Dom Juan em nada crê, nem mesmo em Deus, só acredita em si mesmo. Jamais tivestes a impressão de ver nesse famoso símbolo que é Dom Juan e na estátua do comendador o ceticismo diante das mesas girantes? Então essa história que nós vimos aqui no estudo, Dom Juan então, ele seduziu, né, uma jovem donzela e assassinou o próprio pai. E aí, chegando no cemitério, vendo a estátua do próprio pai, ele zombou dessa estátua e preparou um jantar para poder convidar essa estátua para estar com ele. O espírito do pai apareceu, estendeu a mão para ele. Quando ele pegou a mão do pai, ele foi levado para o inferno, né? Então essa que é a ideia da história de Dom Juan. Então aqui acontece a mesma coisa com relação ao ceticismo das mesas girantes, né? Dom Juan zombava do mundo espiritual, teve contato com o espírito e mesmo assim ele zombou dessa realidade, né? Então ele pergunta assim, né? Jamais tivestes a impressão de ver nesse famoso símbolo que é Dom Juan e na estátua do comendador o ceticismo diante das mesas girantes? O corrompido espírito humano frente à sua mais brutal manifestação? Até o presente, o mundo não viu neles senão uma figura inteiramente humana. Credes que não se deve neles ver e sentir algo mais? Como o gênio inimitável de Molière não teve nessa obra o sentimento do bom senso dos fatos espirituais, como o tinha sempre dos defeitos deste mundo. Então aqui o artigo original. Vamos rapidamente aqui para o artigo agora publicado por Kardec, só para a gente poder pegar aqui uma atualização da ideia, né? Então está aqui para nós, só um instantinho. É um artigo rápido, um artigo pequeno. Prontinho, então vamos lá. Kardec coloca então aqui os 3 tipos. Nos 3 ditados seguintes, o espírito desenvolve cada um dos 3 tipos esboçados no primeiro, naquele que a gente viu, né? Então ele coloca assim, primeiro, aqui no vosso mundo o interesse, o egoísmo e o orgulho abafam a generosidade, a caridade e a simplicidade. O interesse e o egoísmo são os 2 gênios maus do financista e do novo rico. O orgulho é o vício do que sabe e, sobretudo, do que pode. Quando um coração verdadeiramente pensador examina esses 3 vícios horríveis, então ele fala para nós aqui, né, do egoísmo, ele fala para nós do orgulho, e ele fala para nós aqui também o interesse, o orgulho e o interesse, o egoísmo e o orgulho. Então, quando um coração verdadeiramente pensador examina esses 3 vícios horríveis, sofre, porque o homem que pensa sobre o nada e sobre a maldade deste mundo é, em geral, não o duvideis, uma criatura cujos sentimentos e instintos são delicados e caridosos.
E como bem o sabeis, os delicados são infelizes, conforme disse La Fontaine, que esqueci de pôr ao lado de Molière, só os delicados são infelizes, porque sentem. Né? Então aqui vai mostrando para nós que a sensibilidade que nós desenvolvemos faz com que nós soframos diante do mundo, vendo todos esses equívocos, né, que nós praticamos instintivamente. Hamlet é a personificação dessa parte infeliz da humanidade, que sofre e chora sempre e que se vinga, vingando a Deus e a moral. Hamlet teve de castigar os vícios horrorosos em sua família, o orgulho e a luxúria, isto é, o egoísmo. Aspirando à verdade, essa alma terna e melancólica ofuscou-se ao sopro do mundo, como um espelho que não pôde refletir o que é bom e o que é justo. E essa alma tão pura derramou o sangue de sua mãe e vingou a sua honra. Hamlet é a inteligência impotente, o pensamento profundo em luta contra o orgulho estúpido e contra a impudícia materna. O homem que pensa e que vinga um vício na terra, seja qual for, é culpado aos olhos dos homens, mas muitas vezes não o é perante Deus. Não penseis que eu queira idealizar o desespero, já fui bastante castigado, mas há tanta névoa ante os olhos do mundo. Então ele fala de Hamlet. Nota, instado a dar a sua apreciação sobre La Fontaine, da qual acaba de falar, acrescentou o espírito. La Fontaine não é o mais conhecido do que Corneille e Racine. Conheceis apenas os vossos literatos, ao passo que os alemães conhecem tanto Shakespeare como Goethe. Para voltar ao assunto, La Fontaine é o francês por excelência, ocultando sua originalidade e sua sensibilidade sob o nome de Êxopo e o Pensador Alegre. Mas tende certeza, La Fontaine era um delicado, que vos dizia, há pouco, vendo que não era compreendido, afetou essa simplicidade que dizeis falsa. Nos vossos dias teria sido arrolado no regimento dos falsos modestos. A verdadeira inteligência não é falsa, mas muitas vezes temos de uivar com os lobos. E foi isso que perdeu La Fontaine, na opinião de muita gente. Não vos falo do seu gênio. Este é igual, se não superior, ao de Molière. Ele fala aqui para nós de La Fontaine, desse homem sensível ao mundo e que via, né, as dores do mundo por causa do nosso comportamento. Nós temos aqui depois o item 2 e o item 3, que eu vou ler depois com calma, no nosso próximo encontro, porque do contrário a gente não vai conseguir cumprir aqui o nosso horário, né? Então, a gente para por aqui. Eu vou só pegar aqui o recadinho da nossa querida Ana. Depois a gente volta aqui para encerrar o nosso trabalho. Então vamos com calma. Então a gente termina depois essa parte, né, dos 3 tipos, que a gente acabou se dedicando, né, ao estudo do despertar do espírito, que é bem interessante. Então depois com calma a gente pega esse trecho dos 3 tipos. Então, a Ana diz para nós assim, né? Queridos amigos, que o imenso amor de Jesus inunde seus corações, trazendo-lhes muita alegria e muita paz. Muitas vezes achamos que os minutos desse aprendizado escoam rápido. E ecoam sim, nem fala, né? Passa voando. Mas levemos o que aprendemos para o nosso dia a dia, porque os minutos que compõem os dias de nossa vida, encarnados no planeta azul que nos acolhe, também escoam tão rápido. Quantas vezes lamentamos deixar nossos estudos para viver nossas vidas, quando os estudos servem para iluminar nossas ações no nosso dia a dia. Não servem apenas para ficar aqui, nos momentos em que desfrutando a companhia uns dos outros, nos entregamos a reflexões. Servem para levarmos conosco, pensando, refletindo, buscando orientar nossas ações nas lidas diárias, que é onde estão os desafios que vem nos propor
o encontro de soluções mais amorosas, por meio das quais plantaremos os frutos de um porvir mais feliz. Ah, amigos, que é uma vida senão um minuto no relógio da eternidade? Tudo passa tão rápido, até o que entendemos como dores e nos roubam tanto os sentimentos, dos sentimentos e do tempo, quando deveríamos olhar para as dores como convites para vencer a nós mesmos, para rever posicionamentos, crenças, romper com ações viciosas, à luz da vontade que se ilumina com as páginas que lemos e refletimos. Aproveitemos, irmãos queridos, aproveitamos esses momentos, mas aproveitemos levando os aprendizados todos que hoje estão disponíveis em tantos livros e vídeos para nossas vidas. Não vamos mais perder esse tempo, já tão escasso em conteúdo inúteis, aos quais nos entregamos junto com as grandes massas inconscientes da vida maior. Já não temos mais como alegar ignorância. Sabemos que um dia vamos desencarnar. Mas o que teremos junto de nós quando despertarmos do outro lado? Teremos os sentimentos felizes de tempo bem vivido no esforço do bem? Do bem em favor de nossa evolução? Do bem em favor do outro? Da paz que construímos naqueles momentos difíceis em família? Da alegria de saber que conseguimos compreender um pouco mais nossos familiares mais difíceis? Um pouquinho. Do sentimento se venci quando conseguimos perdoar aqueles que a providência permitiu que cruzassem em nosso caminho? Que tal chegar no plano espiritual, respirando fundo qual o atleta que vence etapa a etapa a maratona que requer de constância para resistirmos até o final? Queridos, a oportunidade é agora. A oportunidade se abre para nós neste momento, com essas oportunidades de reflexão. Saibamos levar com palavras de compreensão e fé o que aprendemos, mas, sobretudo, saibamos viver o que temos aprendido, porque não importa o quanto difícil seja a experiência pela qual passamos. Ela demora 1 minuto, mas poderá nos trazer horas de grande doçura nessa jornada evolutiva onde nos encontramos. Uns aprendendo com os outros, uns amparando os outros e os tesouros que encontraremos quando aportarmos no porto da desencarnação será tão mais brilhante e doce que somente teremos o sentimento de gratidão pela existência, e é esse um tesouro brilhante que trazemos para sempre conosco. Só um instantinho. Coragem, fé, perseverança. Nenhum de nós está sozinho, e Jesus se mostra sempre presente nos momentos de estudo, de reflexão e nos momentos em que a fragilidade nos impele à prece. Mas saibamos sentir-lhe a presença, sempre luminosa, nos momentos de alegria, em especial naquela alegria que vem quando conseguimos vencer a nós mesmos. Um abraço muito fraterno da amiga Ana. Um beijo grande para você, querida amiga. E gratidão pela oportunidade que os coordenadores do trabalho me dão e do carinho com que nos acolhem, sempre. E aqui também a Angelina trouxe para nós, né? Vamos lá. Deus é luz, Deus é vida. Chegando hoje você, mas os acompanhando há alguns meses. Que equilíbrio o estudo de hoje, importante mesmo. Hoje o passo está no caminho exato do espírito encarnado que precisa da teoria, pois é o primeiro passo para a conquista da prática. Estudem sempre, não desistam jamais do conhecimento. Ele levará todos a um desenvolvimento na ação do bem. Então, Antônio Carlos, amigo, então, seja muito bem-vindo já que é o nosso primeiro encontro, que seja o primeiro de muitos. Né? Então, seja sempre bem-vindo também. Então, obrigado, Ana, obrigado, Antônio Carlos, obrigado aos queridos amigos que nos acompanham também, nosso querido Serron, nosso querido Nobre, nossa querida Cecília nos acompanhando sempre, né? E, claro, também nosso amigo Custódio, sempre presente junto a nós, né? Então, meus amigos, esse é nós vamos encerrando o nosso trabalho de hoje. A Dídima lembrou aqui para nós, né? A dor, né?
convite para olharmos para nós mesmos. Verdade, né, Didimo? Então, esse é o nosso estudo de hoje, meus amigos. Mais uma vez, então, só para organizarmos aqui a nossa rotina de hoje, né? Então nós finalizamos, nós começamos aqui então os 3 tipos, a continuação daquele artigo, já fizemos uma reflexão sobre ele. Depois então, no próximo encontro, na sexta-feira que vem, a gente volta a fechar aqui, né, essas três partes, essas 3 mensagens que o espírito Gerard Nerval trouxe para nós. E depois a gente vai também aqui para o texto